Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar da estrutura etária do continente americano. Que características envolvem esse tema, esse assunto? Pensar na estrutura etária, como eu analiso a população a partir de determinados critérios. E construo gráficos, construo informações que vão ajudar no entendimento dessa estrutura da população. Então é um assunto bem importante quando a gente estuda sobre a população de um determinado lugar e neste caso especificamente do continente americano. Vamos pensar juntos ali nos objetivos da nossa aula. Compreender a estrutura etária do continente americano e estabelecer comparações entre países americanos para entender as diferenças da estrutura da população, certo? Então, o que eu tenho de diferenças da estrutura da população? Compreender essa estrutura etária a partir do quê? A partir dos gráficos, que nós já vamos ver, que são chamados de pirâmides etárias. Então, é a partir disso que se entende, se estabelecem diferenças da estrutura da população de um país para o outro. Não é porque está no mesmo continente que nós vamos ter igualdade de estrutura populacional. Pode ser que eu tenha países com uma determinada estrutura e outros com outra, e isso vai acontecer invariavelmente no mesmo continente. Então é importante refletir a respeito. E aí, perguntinhas ali para vocês refletirem junto comigo. Vocês sabem a importância de analisar a estrutura etária do continente americano? Por que é importante analisar a estrutura etária, né? A começar por pensar ali, estrutura etária é o quê? Estrutura da população por idades. Quando eu falo estrutura etária, estou me relacionando às idades. Quanto eu tenho de população em cada idade? E outra pergunta ali, vocês conseguem identificar em qual estrutura etária você e seus familiares se encontram? Considerando a tua família, em quais faixas de idade vocês estão? Então você pode fazer uma pesquisa aí na tua casa para verificar a tua realidade e identificar em qual parte dessa estrutura você está, a qual grupo da estrutura etária você pertence, considerando ali as idades de cada integrante da tua família. Então é importante começar por essa realidade próxima para entender que eu estou falando da população, que eu estou me relacionando à questão das idades, né, da população e como está distribuída ao longo, né, das idades, então toda essa população. Importantíssima essa análise, portanto. E aí, por meio de uma pirâmide etária ou de idades, podemos perceber a estrutura da população. É analisando. E o que é a pirâmide etária ou a pirâmide das idades? É um gráfico que vai estar organizado por idades, então no centro do gráfico normalmente vão aparecer ali as faixas de idade, né? Divididos ali em homens e mulheres, quanto eu tenho de população em cada faixa de idade. É isso que o gráfico vai mostrar. E a partir dessa característica, eu consigo analisar as características, inclusive, de desenvolvimento, qualidade de vida, acesso a serviços da população de um determinado lugar. Daí a importância de entender e de saber fazer a leitura das pirâmides etárias, né? Então é um gráfico que fica desta forma, né? Por isso é chamado de pirâmide, mas nós vamos ver que elas podem variar, né? O modelo, porque depende da quantidade de população em cada faixa de idade, certo? E aí as pirâmides etárias são divididas, então, de que forma, né? Considerando ali expectativa de vida, população economicamente ativa, mortalidade infantil, que são fatores que vão influenciar nessa estrutura da população mostrada aqui no gráfico. Aí eu divido de 0 anos a 19 anos, população jovem, o quanto tem de crianças e jovens. E a questão da mortalidade infantil vai influenciar na quantidade de população aqui nessa primeira faixa de idade, né? Nesses primeiros grupos aqui de faixas de idades. Depois nós vamos ter os adultos, né? Que vão dos 20 aos 59 anos, aqui na distribuição da pirâmide etária.
e os idosos que vão dos 60 anos até 80 anos ou mais. Então, organizado dessa forma, eu tenho aqui a primeira parte, que é a base da pirâmide, aqui é o corpo da pirâmide, aqui é o ápice da pirâmide ou o topo. Então, quanto eu tenho de idosos, quanto eu tenho de adultos, quanto eu tenho de jovens, está mostrado aqui a partir da contagem da população, dos censos, né, dos recenseamentos ali, que fazem essa contagem de população para verificar quanto de cada faixa de idade, se são homens ou mulheres, e aí se constrói o gráfico a partir disso. Quanto maior, por exemplo, a expectativa de vida, mais idosos eu vou ter. Então, aqui vai mudar a característica do gráfico na parte superior, certo? Então, para a gente entender, porque aqui é importante eu pensar na população economicamente ativa, por exemplo, também, porque se eu tenho um país com bastante adultos, eu vou ter muita gente ali disponível para o trabalho e isso contribui para o desenvolvimento do país. Então, olha quanta análise a gente fez aqui só nesse primeiro momento, né? E aí, os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vida mais baixa do que os países com maior desenvolvimento do continente. Então, isso vai se refletir na estrutura da pirâmide, né? E aqui no mapa ao lado, então, como nós temos a questão das taxas de natalidade, né? Alguns países com taxas de natalidade mais elevada, né? Então, a base da pirâmide vai ser mais larga, porque eu tenho mais crianças, e outros países onde as taxas de natalidade são menores, então eu vou ter bases mais estreitas da pirâmide porque o número de crianças é menor. Por outro lado, eu vou ter mais idosos em determinados países, o topo da pirâmide vai ser mais largo porque a expectativa de vida nesses países é maior e outros ainda que vão ter expectativa de vida menor, portanto as bases ali vão ser largas, né, porque tem mais natalidade e o topo estreito porque tem menor expectativa de vida. Olha quanta coisa a gente consegue analisar a partir das pirâmides, né? Na América Latina, né, que é uma porção de uma divisão considerando os fatores históricos, culturais e de colonização da América, então nós dividimos a parte em América Latina ou América Anglo-Saxônica, né, considerando esse fator histórico. Na porção ali da América Latina, é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária. Então, há muitas crianças e jovens na grande maioria dos países da América Latina. E na América Anglo-Saxônica, que compreende Estados Unidos e Canadá, nós vamos ter uma maior participação de adultos e de idosos. E aí, nós podemos observar nas duas pirâmides aqui. América Latina, eu tenho base mais larga, jovens, um número maior, e idosos, um número menor. Aqui, na América Anglo-Saxônica, eu vou ter a base mais estreita, ou seja, um menor número de jovens e um maior número de adultos e de idosos. Então, se eu não tenho muita taxa de natalidade, ou as taxas de natalidade são menores, eu tenho menos crianças, as crianças vão crescendo, vão fazendo aniversário, vão ficando adultos e vão ficando idosos, então essas partes da pirâmide ali vão ficando mais largas, né? E aí a gente consegue estabelecer as diferenças entre as duas. E aí vamos observar aqui o que nós temos de diferença, pensando nessa comparação. Quais as diferenças nós podemos observar nessas duas pirâmides aqui? Então, uma delas, por exemplo, base bem larga, quer dizer que as taxas de natalidade são elevadas, né? O topo é estreito, quer dizer que a expectativa de vida é menor nesses países, as pessoas vivem menos em média. Aqui eu tenho base estreita, ou seja, taxas de natalidade menor, as taxas de fecundidade também, o número de filhos por mulher, acabam influenciando aqui. Aqui eu vou ter o corpo, onde é a população de adultos mais largo e de idosos também. Então, outra característica dessa pirâmide aqui, de países mais desenvolvidos, por exemplo, de modo geral, as pirâmides são nesse modelo. Os países em desenvolvimento, a gente vai ter essa característica de pirâmide de estrutura etária, certo? Só para analisarmos juntos ali. Nos países da América Anglo-Saxônica, então falamos da América Latina e nos da Anglo-Saxônica, que compreendem Estados Unidos e Canadá, o que nós vamos ter? A pirâmide etária tem a base mais estreita, como nós já falamos. Por quê? Porque é baixo o índice de natalidade. E o topo é mais largo porque eu tenho uma expectativa de vida maior nesses países, certo? E aí nós temos ali
as pirâmides para a gente observar essas características, né? Se eu pegar aqui a pirâmide etária dos Estados Unidos, olha aqui como a base é mais estreita se eu comparar com a pirâmide etária do Haiti. Então, as taxas de natalidade no Haiti são maiores do que nos Estados Unidos, né? Em comparação. No entanto, a expectativa de vida nos Estados Unidos é maior. No Haiti é menor, por isso que a pirâmide aqui no topo ela é mais estreita no Haiti do que nos Estados Unidos. Então, estabelecendo ali mais uma vez as comparações para a gente entender, né? E aí uma perguntinha para vocês. Por que a pirâmide etária da América anglo-saxônica é diferente da América Latina? Então, vamos analisar que fatores levam a essas diferenças que nós falamos até aqui. Respondam e a gente já volta com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então, analisando toda essa ideia de estrutura etária da América e dividindo em América anglo-saxônica e América Latina, que são divisões que levam em conta os processos de colonização histórico-culturais. Então, essa divisão ali da América vai estabelecer algumas diferenças de desenvolvimento dos países. E isso se reflete na estrutura da população também. Então, o que nós poderíamos ter respondido, o que vocês escreveram? Vou colocar uma sugestão de resposta, claro que vocês podem ter escrito de outra forma, mas só para a gente entender junto como poderíamos responder, né? Justificando a nossa resposta. As pirâmides etárias da América anglo-saxônica e da América Latina são diferentes, isso é um fato, né? Por quê? Na América anglo-saxônica, os países mais desenvolvidos do continente estão nesta porção, né? Onde a pirâmide etária vai apresentar características diferentes de base, corpo e topo. Então, como é o formato da pirâmide que vai retratar a estrutura da população? Podemos observar países com maior expectativa de vida na América anglo-saxônica. Então, se eu tenho mais expectativa, uma expectativa de vida maior, uma longevidade da população, eu vou ter isso refletido na estrutura e na pirâmide etária, com o topo da pirâmide mais largo, né? E as taxas de natalidade são maiores na América Latina, então na América anglo-saxônica são menores, a base estreita. Na América Latina, as taxas de natalidade dos países em geral são maiores, então você vai ter a base mais larga, porque você tem mais crianças naquelas faixas de idade. Então a base vai ficar mais larga, porque o número de pessoas nessas idades é maior. É isso que significa pensar ali naquela resposta, certo? Então, analisando ali as duas divisões, né, da América.
E aí, nessa análise das pirâmides etárias da América, na maioria dos países latino-americanos, o que que nós vamos ter? Base larga. Significa o quê? Um número maior de crianças ou de jovens, na maioria dos países. O que indica essa elevada taxa de natalidade. Quando eu digo que tem muitas crianças, é porque tem muitos nascimentos. Taxa de natalidade é número de nascimentos por grupo de pessoas, né? E o predomínio da população jovem, portanto. Então, é uma característica dos países latino-americanos ou da América Latina. O topo, que é de idosos, é estreito nos países latino-americanos, porque a expectativa de vida é baixa comparada com outros países. Claro que isso vai se modificando conforme os países vão se desenvolvendo, vão melhorando a qualidade de vida da população, o acesso a serviços de saúde, por exemplo. Tudo isso faz com que as pessoas se previnam, por exemplo, de doenças e aumentem sua expectativa de vida ali, vivam mais tempo, né? E aí vamos observar as outras pirâmides aqui. Quando eu comparo de novo o país da América Latina, Guatemala, com o Canadá, eu vou ter diferenças significativas nas duas pirâmides. Então, olha a base aqui da pirâmide do Canadá, bem estreita, porque as taxas de natalidade são baixas, né? A base aqui da pirâmide da Guatemala, mais larga, porque a população jovem é em maior número nesse país. Então, estabelecendo mais uma vez as diferenças. Olha aqui se eu vou lá para o topo da pirâmide, como na Guatemala, o número de pessoas mais idosas é bem menor se eu comparar com o Canadá. Então, essas comparações nos ajudam a entender as diferenças que existem entre os países americanos quando eu penso na estrutura da população, certo? E o Brasil? É um país americano, né? Vamos entender um pouquinho das características da estrutura etária especificamente do Brasil. É considerado um país em transição demográfica, ou seja, a população está passando por um processo de envelhecimento. O Brasil já foi considerado um país jovem, né, que tinha uma pirâmide com base larga, mas isso está mudando porque ele está passando por uma transição demográfica. As taxas de natalidade estão diminuindo cada vez mais, então menos nascimentos, a base vai se estreitando. E a população está envelhecendo, a expectativa de vida no Brasil está aumentando, então você vai ter o corpo, né, a população de adultos e idosos, que também vai aumentar. Desse modo, a gente vai ter as mudanças e vamos ver ali como nós podemos analisar ao longo do tempo. Então, eu tenho pirâmide etária de 1980 até 2020. Olha o quanto a estrutura da população brasileira mudou ao longo desse período, né? Aqui um país jovem, né? Com a base bastante larga. Em 1990 eu já vou ter algumas mudanças aqui, mas não muito significativas. Nos anos 2000 já são bem acentuadas as mudanças. Olha o quanto aumentou ali a largura ali da porção de idosos, né? E em 2020 eu tenho uma base bem mais estreita do que eu tinha anteriormente e o número de idosos aqui também aumentou justamente por causa do aumento da expectativa de vida, certo? E outra característica, então os países da América Latina, de modo geral, são países em desenvolvimento, com a base da pirâmide larga, taxas de natalidade elevadas. Mas nós temos um caso específico que é do Uruguai, que apresenta características que se aproximam ali dos países desenvolvidos, porque ele vai ter base estreita, taxas de natalidade baixas e o topo da pirâmide ali mais largo, representando um número maior de idosos. Então, mostrando que mesmo na América Latina a gente pode ter países com características diferentes do geral, né? Que é o caso do Uruguai, certo? E aí, atividadezinha ali para vocês responderem. Analise as pirâmides etárias do Brasil a seguir, então a gente vai deixar ali para vocês analisarem no próximo slide, e explique qual foi a principal alteração ao longo dos anos. Escreva também qual é a estrutura etária da sua família ali, se tem mais jovens, mais adultos, mais idosos, justifique tua resposta. Então, faça a análise das informações que vão aparecer no próximo slide, responda a tua pergunta e nós voltamos com a resposta.
Voltamos com a correção da atividade. Então, vocês analisaram as pirâmides etárias do Brasil e escreveram ali quais as principais mudanças ao longo do tempo e também, em seguida, anotaram aí dentro da família de vocês quais são as idades e em qual grupo dessa estrutura da população estão vocês, né? Então, vamos lá para a resposta. Aqui são as pirâmides, né? Analisando ao longo do tempo, de 1980 até 2020, as características ali da estrutura da população brasileira. E a resposta: ao analisarmos as pirâmides do Brasil, podemos perceber o quê? Alterações na estrutura da população, com um envelhecimento populacional. Espera-se então que vocês tenham conseguido escrever aí, além dessa característica de análise das pirâmides, mostrando o envelhecimento da população, as idades aí da família de vocês e dentro de qual faixa de idades ali nas pirâmides está a tua família. E aí, pensamos um pouquinho, o que nós estudamos hoje? A estrutura etária do continente americano. Que características são importantes para entender essa estrutura? As taxas de natalidade, a expectativa de vida são essenciais para compor toda essa estrutura da população e o entendimento sobre elas também. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.